Olá, está começando mais um programa Fala Direito, para você que nos acompanha aí pelo canal 15 da NET, pela internet e também pelas redes sociais. Lembrando que esse programa é produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. E hoje o nosso tema é ética e acesso à justiça. E para debater sobre esse tema, nós convidamos o doutor Nicola Frascati Júnior, que é juiz de direito titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Maringá, professor da Faculdade Maringá e também é professor da Escola da Magistratura do Paraná. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, queria agradecer essa oportunidade de poder trazer um pouco da experiência que nós temos aí no direito e na docência. Eu é que agradeço o convite. Professor, doutor, né? O senhor é juiz de direito? Pode chamar de professor. Professor, então vou ficar bem à vontade no nosso programa. Aqui na área aqui acadêmica, melhor. Então, para a gente ficar mais à vontade assim, doutor, vamos chamá-lo de professor, a gente faz um bate-papo bem legal. Tranquilo. Aqui. Como o nosso tema aqui é ética e acesso à justiça, vamos começar falando sobre um problema que eu acho que está afligindo aí todo o povo brasileiro. A questão do Supremo, hoje, que esse debate, essa polêmica toda que está acontecendo aí, isso envolve ética e acesso à justiça? Novamente, né, como eu disse, muito obrigado pelo convite. Eu acredito, na minha opinião, que sim, porque tudo, não só na área jurídica, na área acadêmica, mas na vida em sociedade como um todo, a ética é a pedra angular, é a pedra de toque. Sem ela, nós não conseguimos desenvolver nenhum tipo de relacionamento social. E com relação à área jurídica, especificamente, com muito maior acerto, né? Então, de fato, você tocou num ponto bastante pungente hoje na sociedade brasileira, que é a atuação do Supremo Tribunal Federal. E como ele é o órgão de cúpula, né, do Poder Judiciário, podemos dizer assim, do próprio Poder Judiciário. Essa atuação do Supremo hoje pode, com certeza, ser tida como um exemplo desse tema. Seria eventual cerceamento do direito de manifestação de imprensa que envolveram as famosas fake news no Brasil. Esse é um outro ponto bastante interessante, porque, como eu disse, a ética envolve todas as searas sociais, inclusive do próprio jornalismo, dos meios de comunicação. E quando elas, em tese, chegaram a atacar o próprio Supremo, foi deflagrado esse procedimento interna corporis do próprio Supremo, que veio a receber bastante críticas agora, inclusive da própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que manifestou-se pelo arquivamento desse inquérito. Então, isso é algo vamos dizer assim, de suma importância. A atuação do próprio Poder Judiciário, não é? De um lado, nós temos o direito de manifestação da população, de opinião, desde que resguardados os limites legais, né, sem que haja ameaças contra a vida, contra a integridade física e assim por diante, e de outro, a atuação de um dos poderes da República. Então, na minha visão, o que está sendo questionado nesse momento é justamente essa atuação ética do Supremo Tribunal Federal. Isso acaba afetando o próprio governo, né? A próxima administração do governo de hoje, né? Porque como todos sabem, o Poder Judiciário ele é um dos 3 poderes que integram a República, né, que é o Executivo e o Legislativo, mas todos, de uma forma geral, representam o Estado. Então, você está coberto de razão, sem dúvida alguma, isso acaba afetando a credibilidade da instituição, vamos dizer assim, governo, Estado, por assim dizer. E o que isso é interessante? Por quê? Porque nós temos, e aí não estou fazendo nenhum juízo de mérito, evidentemente, mas a atuação do Poder Judiciário, do juiz e do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, ela deve ser exemplar. Isso é eu que estou dizendo, isso é o que está na própria LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ele tem que ser um exemplo, um parâmetro para os demais cidadãos. E é justamente isso que está sendo questionado. Se essa conduta que os ministros Dias Toffoli, presidente do Supremo, e o ministro Alexandre de Moraes, se essa conduta deles se pautou pela ética.
Professor, já que esse é um problema tão complexo e vem lá de uma instância superior, dá para dizer, assim, ter uma maneira de como resolver isto? Somente de uma forma mais radical, com afastamento dos ministros e colocando outros? Como é que se pode resolver esse problema tão complexo e tão difícil para o governo resolver isso aí? Essa pergunta sua, eu acredito assim, que é de suma importância, mexe na ferida, vamos dizer assim, porque isso é só simplesmente tratar do efeito, né? Mas não da causa. Então, o que vai tratar da causa? Justamente, voltando, né, ao tema que é a questão da ética, isso não é a questão que a lei vai resolver, isso é uma questão cultural, histórica de determinado país, de determinada nação. E isso envolve desde o período da nossa colonização até os nossos dias atuais, em que essa polarização, vamos dizer assim, política que houve no Brasil de um período para cá, fomentada, catalisada pelos meios de comunicação, principalmente pela internet, os meios de comunicação social, grupos sociais, assim, enfim, assim por diante, acabou deixando mais à tona, mais visível. Mas a questão principal, na minha opinião, justamente é a questão da ética. O que nós temos visto na sociedade mundial, que passa por um processo de globalização, é justamente a falta desse parâmetro, desse norte a guiar as condutas dos integrantes do corpo social. Então, a partir do momento que você passa a agir de uma forma não refletida, mas simplesmente através quer de impulsos ou de seguir um fluxo que você entende que a sociedade quer que você adote, ou enfim, o que eu quero dizer com isso, seguir a vontade da maioria, pura e simplesmente, todo mundo está falando isso, então eu vou por ali. Quero crer que não é o melhor caminho, porque nós temos o conceito de ética que eu defendo, pelo menos, é aquele que você tem que entender o que se passa à sua volta, refletir e tomar a melhor decisão cabível naquela situação, guiado, evidentemente, por princípios nobres que levem ao convívio, ao harmonioso convívio social. Então, salvo o melhor juízo, eu acho que é isso que está faltando hoje. Então, como eu disse nos exemplos das fake news, poxa, será que é correto você receber uma mensagem, não averiguar se essa mensagem é verdadeira, se ela reflete a verdade ou não, e ir repassando indiscriminadamente para quem quer que seja, adotando o princípio de que isso seja uma verdade absoluta? Será que um ministro do Supremo, um juiz, um advogado, um litigante, ao ingressar com um processo, ele age dessa forma refletida? Ele está preocupado em descobrir quem tem o direito, quem tem a justiça a lhe socorrer, ou seja, quem diz a verdade, ou simplesmente ele quer ter um proveito econômico? O senhor acha que isso afeta a credibilidade da população na justiça? Olha, eu não tenho dúvida que sim. Porque, como eu disse, o Supremo ele tem que dar o exemplo e mostrar que a justiça é a coisa mais óbvia do mundo, ela tem que ser igual para todos, né? A justiça tem que ser distribuída de forma equânime para todos, ou seja, para aquele que tem direito a ser assegurado. Então, é importante a população, como eu disse, volto a frisar aqui, desde que respeitados os limites, para tanto, tem o dever, não é que tem o direito, tem o dever de cobrar dos seus representantes, não é? E de uma forma bastante clara, o que se percebe hoje é que há uma perda, sim, desse sentimento de confiança, de credibilidade, inclusive demonstrado por enquetes, pesquisas que são feitas aí diuturnamente, que vêm a demonstrar que esse índice de confiabilidade, se é que podemos dizer assim, vem diminuindo. Então, é importante que os ocupantes de cargos públicos, todos, né, ou mesmo de instituições privadas com grande posição social, se deem conta de que as suas condutas, elas não se restringem à sua esfera mais próxima, mais íntima ali de convívio, não, ela se espraia para toda a sociedade. Exato. Então, tem que mostrar o exemplo, porque isso acaba podendo voltar contra ele mesmo, né? Professor, agora é o seguinte, nós temos algumas perguntas que foram elaboradas pelos nossos acadêmicos. Vamos à primeira pergunta.
Olá, o meu nome é Tamires e eu curso jornalismo aqui na Faculdade de Maringá. E eu gostaria de saber qual é a relação e a correlação entre a ética e o acesso à justiça. Bom, é uma pergunta bastante interessante. E por que que ela é interessante? Porque, como eu disse agora há pouco, o modo de agir de todos os cidadãos e principalmente dos operadores do direito acaba refletindo efetivamente no direito humano, vamos dizer assim, de acesso à justiça. Então, nós sabemos que a Constituição assegura no inciso 35 do artigo 5º o acesso à justiça. Mas o que eu deixo bastante claro em todo momento que eu tenho oportunidade de assim fazer é deixar claro que acesso à justiça é diferente de acesso ao poder judiciário. Então, se você tem o direito simplesmente de ingressar com um processo, não está resguardando o seu direito de acesso à justiça, porque o acesso à justiça é algo muito maior. É o direito de você receber uma prestação jurisdicional efetiva, justa e célere. E será que isso vem acontecendo no Brasil de uma forma especial? Será que esse direito está sendo garantido? Olha, eu acredito que não, porque se nós formos pegar dados do número do CNJ em números, por exemplo, nós temos aqui no Brasil em andamento hoje mais de 120, algo em torno de 120 milhões de processos em andamento em todo o judiciário do Brasil. Se nós partirmos do pressuposto que cada processo tem no mínimo 2 pessoas integrando ou um polo ativo e outro polo passivo, nós já passamos aí para 240 milhões de pessoas envolvidas em litígios. Basta ver que é mais do que a população brasileira. Não é? A população brasileira está algo em torno de 210 milhões. Será que isso reflete uma sociedade educada, uma sociedade que consegue resolver os seus problemas por si só? Eu acho que não, porque se você ingressa com um número absurdo desses de processos, isso demonstra que o cidadão, no seu trato social, no dia a dia, ele não consegue, ele perdeu a capacidade de resolver o seu problema por si próprio. Ele precisa de um terceiro que venha a integrar essa relação para resolver, para dizer quem tem direito ou não. Então, isso acaba ocasionando o quê? Uma má prestação jurisdicional, porque é impossível você, com um número avassalador desse de processo, conseguir entregar uma prestação jurisdicional justa, célere e efetiva. É impossível, não tem como. Então, é por isso que eu sempre gosto de conclamar as pessoas, os operadores do direito, todos os sujeitos processuais, partes, advogados, servidores, Ministério Público, juízes, enfim, todos os que integram a lide, têm que partir do pressuposto, para que isso ocorra, de que todos estejam imbuídos do quê? Do que o próprio Código determina, da boa-fé e dever de lealdade processual. Se a gente não tiver imbuído desses sentimentos, muito dificilmente nós vamos conseguir ter uma boa prestação jurisdicional, ou seja, um bom acesso à justiça. E isso, o que eu disse, se resume em quê? O que eu gostaria que ocorresse é que todos agissem com ética. Né? Se todos agissem com ética dentro de uma relação jurídica processual, primeiro uma relação jurídica e depois uma relação processual, aí sim eu acredito que nós conseguiríamos ter um acesso à justiça da forma como ele foi projetado, vamos dizer assim, quando inserido na Constituição. Professor, nós temos mais um questionamento dos nossos acadêmicos. Pode colocar aí. Olá, eu sou a Débora, sou estudante de Direito da Faculdade Maringá e gostaria de saber de que forma a ética influencia o direito fundamental de acesso à justiça. Essa pergunta é também interessante porque ela complementa a primeira que foi feita ali. E exatamente nesse sentido que eu acabei de explanar. Por quê? Como eu disse, vamos pegar exemplos práticos, assim, eu acho que fica mais fácil de explicar. Se um magistrado, a gente sempre dá o exemplo da Alemanha, que é um país que, a Suíça também tem assim, mas são países que vivem muito próximo daquele ideal, daquele mundo que para nós aqui é utópico, para eles lá é realidade. O mundo deôntico deles lá está muito próximo do mundo ôntico. Enfim, um juiz lá tem em média 500, 600 processos para decidir por ano. Ótimo. Aqui no Brasil, como eu disse, esse número meu exemplo prático, por exemplo, eu recebo 500 processos por semana para decidir. Então, assim, você veja que há uma discrepância muito grande entre a realidade do Poder Judiciário brasileiro e o Poder Judiciário alemão, suíço, assim por diante.
E como isso acaba refletindo no acesso à justiça? Como eu disse, prestações judicionais tardias, morosas, e a gente sabe que quando uma prestação judicional ela acaba vindo postergada em muito no tempo, ela tende a cada vez mais, com o passar do tempo, a se afastar também da justiça. Então, quanto mais tardia, menos justa, pelo menos isso é o que se prega. Então, eu acredito que teríamos que repensar em muito esse sistema processual. Mas não só o sistema processual, porque não é só a lei que resolve os problemas, e sim o quê? A maneira de atuar dos profissionais do direito. Não é possível, como eu disse anteriormente, que a população brasileira não consiga resolver os seus problemas mais comezinhos, mais rotineiros. Não é possível que, porque uma pessoa olhou torto para outra, tenha qualquer dissabor na sua vida, ela tenha que ingressar no Poder Judiciário. Não é possível que isso mais aconteça. Então, a própria maneira de atuar da população acaba levando uma ineficiência do sistema. Então, a ética tem tudo a ver respondendo a pergunta. Então, se a pessoa souber, tiver consciência de que ela não tem direito, ela não tem que ingressar no judiciário. Qualquer coisinha está processando. Exatamente. E aí entra também uma função principal do advogado, que ele, como eu gosto de dizer bastante isso na sala de aula, ele é o primeiro juiz de toda e qualquer causa. Então, ele tem a obrigação legal, também está escrito lá, e moral, e principalmente, que é o nosso tema, ética, de dizer para a pessoa que o procura, falar, olha, o senhor não tem direito. Não adianta nós entrarmos aqui, porque isso aqui vai levar a uma improcedência, o senhor vai pagar custas do processo, vai pagar honorários advocatícios e assim por diante. Então, nós temos que, não vou dizer selecionar, mas nós temos que efetivamente observar o que é relevante e necessita ser levado às barras da justiça e o que não. Então, e para isso nós temos que ter o quê? Ética, que é aquilo que eu disse aqui no começo. Um senso crítico de saber se aquela conduta é correta ou não. Eu devo fazer aquilo ou não. Não é só a lei que me diz, mas é aquilo que você, com as suas regras máximas de experiência, costumes, enfim, a sua capacidade reflexiva, que é o mais importante, enxergar que naquele momento você agiu corretamente ou errado. Eu sempre dou esse exemplo, que é o que mais ocorre no Brasil, ou mais ocorria. Eu dou um exemplo prático. Acidente automobilístico, quer seja de motocicleta, de carro, enfim. Não é possível que as duas pessoas envolvidas no acidente, partindo do pressuposto que só tem duas, elas são os melhores juízes para decidir quem está certo ou quem está errado. E o que a gente vê é o seguinte, olha, não vou nem conversar se você vai me encontrar lá na justiça. Exato, é isso que a gente vê. Mas, poxa, não tem como, um dos dois está errado. Ou quando não, os dois estão errados. Então, o que deveria acertar ali na hora, a hora que os fatos estão frescos ali, acabaram de acontecer? Olha, eu errei, realmente, me desculpe, foi um minuto de desatenção, acontece com qualquer um, vamos resolver aqui. Isso já entra no aspecto cultural que nós falamos no começo do nosso programa, né? Já é a cultura do povo, que já vem se arrastando desse jeito. É a história do Brasil. História do Brasil. De querer sempre levar vantagem. A famosa lei de Gerson, né? Que a gente diz que é sempre levar vantagem. Não, eu não posso, mas espera lá, você não avançou o sinal? Você não avançou a preferência? Não tem o que discutir. Resolve aqui, olha, vamos ali e tal, ó, eu não posso pagar agora, pago parcelado, enfim. Isso é uma questão de cunho histórico no Brasil, que remonta à nossa colonização, da América Latina como um todo, né? Que é a colonização exploratória, e não a colonização para formar a sua casa, a sua residência. As pessoas vinham para cá para explorar e ir embora. Parece que isso, infelizmente, ainda continua e muito na cultura, na história, na vida, na mente da população. E é algo que deve ser combatido. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui vai ser resolvido, não é com leis, não é com nada, é com educação. A partir do momento que a gente tenha um incremento educacional gigantesco, é só assim que nós vamos conseguir resolver esses problemas. Não vai ser criando lei, mudando código e assim por diante. Exato. Professor, nós vamos agora fazer um rápido intervalo comercial. Já nós voltamos, continuando aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Nicola, juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Maringá. Já nós voltamos.
Venha para o mundo online. Conheça os cursos de educação à distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa você, no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online, na Faculdade Maringá. Estamos de volta com o nosso programa Fala Direito. Lembrando sempre que esse programa é produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. E o nosso tema de hoje é ética e acesso à justiça. E nós estamos conversando aqui com o Dr. Nicola Frascati Júnior, ele que é juiz de direito titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Maringá. Professor, também é professor da Faculdade de Maringá? Com certeza. É, professor. Professor, vamos voltar com nossas enquetes? Tenho mais algumas perguntas para o senhor responder aí. Olá, sou o Lucas, sou acadêmico do 2º ano do curso de Direito da Faculdade de Maringá e gostaria de saber como se dá a forma ou a maneira de atuação dos sujeitos processuais numa lide. Bom, essa pergunta ela vem a fechar, acredito eu, aquelas duas lá de cima, porque traz esse fecho aqui me possibilitando explicar. Então, a lide, né, para quem não sabe, é um processo deflagrado, é um conflito de interesses trazido ao Poder Judiciário, levado ao Poder Judiciário. Bom, então, como deve ser a atuação dos sujeitos? Como eu disse anteriormente, o próprio Código prevê lá a maneira de atuação. Os sujeitos processuais, a par dos seus ônus, deveres e faculdades, têm que agir sempre com boa-fé e lealdade processual, com o intuito de cooperação. Para quê? Para que nós consigamos chegar no resultado final, justo, célere e equânime, da melhor maneira possível, com a efetividade da justiça. Ou seja, entregar a quem o que é seu por direito, por justiça. Né? Definição antiga de direito. E como isso vai ocorrer? É aquilo que a gente já mencionou. Será que se você, ingressando com um pedido, instaurando um processo, sabendo que aquilo que você pede não é justo, você está colaborando para isso? Invertendo a situação, será que quando você recebe uma citação para participar de um processo, para integrar um processo, você vai lá e se defende, apresenta 1000 recursos, 1000 defesas, sabendo que aquilo que se pede é justo? Será que você está ajudando para o fim do processo, que é a prestação jurisdicional? Falei das partes. Será que o profissional do direito, o advogado, quando representa a parte autor ou a parte ré, deixa de contar tudo o que de fato aconteceu para o juiz? Será que ele está contribuindo para uma solução justa do processo? Será que o servidor do Poder Judiciário, ao não atuar com zelo e com o devido cuidado, a devida cautela, o devido deveres que abrange o seu cargo, ele está contribuindo para isso? Será que o promotor, quando dá um parecer ou quando atua como parte, atuando da forma como eu mencionei, está contribuindo? E por fim, será que o juiz, ao não se atentar ao caso, a não estudar da forma devida, a postergar a prestação jurisdicional, também está contribuindo com isso? É evidente que não. Então, como deve ser a atuação do sujeito processual? Deve ser ética. Ele deve fazer o quê? Ele deve prezar pelos esses ditames processuais que, para muito além de meras regras, são normas principiológicas que envolvem toda a seara jurídica e principalmente a vida em sociedade, e agir da forma como se espera de um cidadão. Guardem bem o tempo, porque o cidadão ele tem direito, mas ele tem deveres. Nós não temos só o direito de ficar cobrando dos outros, nós temos o dever de agir corretamente também. Exatamente. Então é muito fácil cobrar do outro, principalmente dos integrantes de cargos públicos, mas quando chega a sua vez de demonstrar essa forma de atuação, aí não, para o outro vale, mas para mim não vale. Então, as partes, os profissionais, os sujeitos processuais
tem o dever de agir eticamente. Então, eles agindo, basicamente, expressando a verdade dos fatos, trazendo a verdade fática para a verdade processual, aproximando esse mundo deontológico do mundo ôntico, eu acho que a gente vai conseguir, nós vamos conseguir, nós operadores do direito, chegar próximo, quem sabe, desse ideal de uma prestação jurisdicional efetiva, célere e justa. Então, é por isso que a atuação, né, das partes, dos sujeitos, de todos os envolvidos no processo, é de suma importância e tem que haver essa correlação entre atuação e justiça. Uma não consegue chegar sem a outra. E no caso do Brasil especialmente, eu não poderia deixar aqui de falar, o próprio Estado tem que entender isso, porque o Estado é um dos maiores litigantes, se não for, é o maior litigante, né, segundo os números do CNJ que eu disse. Então, ele também tem o dever primeiro de assim proceder quando envolvido numa lide. Então, eu espero que esse recado, essa ideia, seja plantada ali, como eu gosto de dizer, seja plantada ali e consiga encontrar solo fértil aqui na população brasileira e florescer, para quem sabe um dia nós consigamos nos aproximar desse ideal, né? Desse mundo que hoje para nós ainda é utópico. Professor, é o seguinte, vamos um pouquinho de cinema agora? Vamos lá. Vamos rodar um trecho de um filme aqui, O Voo, estrelado por Denzel Washington. Depois eu queria que o senhor comentasse a respeito desse filme. Coloca pra gente aí. Good morning, Trina. Good morning, Captain Whitaker. Here's a manifest with 102 souls on board. Let's get them tucked in. We're ready to push. How you feeling, Whit? Looked like you pulled some kind of move up there, man. You saved a lot of lives. We are in a dive. I have no control on my side. We going down? Everybody in brace positions. The way you landed that plane was nothing short of a miracle. I see nothing but houses! Evan, listen to me. Trim us nose down. Plane fell apart at 30,000 feet. We're gonna roll it. What do you mean, roll it? Ready? Here we go. I'm on the list, baby girl. There's all kinds of crazy news people out here. You're a rock star, man. You will never pay for another drink as long as you live. Captain Whitaker is a real American hero. This is Hugh Lang. He's an attorney from Chicago. Why do we need a lawyer? You don't remember having your blood drawn the night of the crash? You had alcohol in your system. That could be life in prison. You gonna shoot me? Can I come inside? Yeah, come on inside. I'll shoot you inside. This was an act of God. Whose God would do this? Our investigators concluded the aircraft failed. The FAA placed 10 pilots in simulators, recreated the events. Every pilot killed everybody on board. You were the only one who could do it. You saved my mom. I want to talk about the days leading up to the accident. This thing is so heavy it's killed me. I drank the night before the flight. Does Whitaker know he's going to jail? My clients don't go to jail. It's alive, Whit. It's alive. Life. We're gonna start power! Brace for impact. No one could have landed that plane like I did. Professor, que relação tem esse filme, O Voo, com o tema que nós estamos debatendo aqui, ética e acesso à justiça? Olha, esse filme é muito interessante, eu já assisti. Ele é muito emblemático e tem toda a relação com isso que nós estamos dizendo, até num aspecto mais amplo, não sobre o acesso à justiça de uma forma geral, de uma forma específica, mas sobre a ética de uma forma geral. Sim. Então, esse filme, é até difícil falar isso e não dar um spoiler do filme aí para quem queira assistir, mas assim, bem resumidamente, né, ele tem o Denzel Washington como o protagonista do filme e ele é um piloto comercial de avião, de aeronaves. E ele é uma pessoa que passou por muitos problemas, se divorciou, enfim, é viciado em drogas, é alcoólatra, e isso acaba trazendo problemas na seara pessoal dele e profissional. Em que pese tudo isso, ele é um excelente piloto de avião, e ele consegue salvar um número muito grande de pessoas que poderiam vir a falecer em virtude da capacidade pessoal dele.
Só que, como é praxe lá nos Estados Unidos, e acredito que aqui no Brasil também deva ser, é sempre que alguém está envolvido num acidente aéreo, passa por procedimentos, por investigação. E foi coletado o sangue dele e tal. E depois, passado algum tempo, observaram que ele estava alcoolizado e tinha consumido drogas, né, ingerido substância entorpecente antes do voo. E aí foram investigar se ele teria sido o causador do acidente ou não. Resumindo tudo assim, aí entra nessa parte que nós estamos vendo, nessa seara administrativa lá da aviação americana, se passa um julgamento. Então se mostra como é feito esse julgamento administrativo lá. Então nós temos presença de advogados, da comissão que vai julgar e assim por diante. E lá mostra bem isso, eles fazendo de tudo para que a verdade não seja trazida à tona. Eles se utilizam de subterfúgios legais para que sempre a verdade seja escondida. Então, o primeiro ponto muito interessante é o seguinte, eles argumentaram que o sangue que foi coletado, a máquina não estava muito bem calibrada, então não podia ser levado em consideração, anularam aquela prova. E foram anulando, até que chegou no último dia do julgamento final, que era só ele negar o fato, eles foram desacreditando todas as testemunhas, tudo, e era só o Denzel Washington chegar e falar assim, olha, eu me reservo ao meu direito constitucional de não falar nada. Só isso ele já estaria, vamos dizer assim, absolvido. Mas, ele passa por um processo de desintoxicação, só que no último dia, na noite, na véspera do julgamento, ele não se aguenta e vai lá e se embriaga. Aí o que os advogados, as pessoas lá fazem? Chamam um traficante que ele costumava se contatar e compram a cocaína ou heroína, eu acho que é cocaína, para ele dar uma levantada para poder ir participar da audiência. Então já começa daí, né? Já começam maquiando a verdade daí. Aí chegando lá, falou, olha, só você ficar quieto, você não fala nada. Ou seja, eu estou reforçando isso para quê? Para mostrar o quê? O que era buscado ali desde o começo? Esconder a verdade. O que as pessoas estavam preocupadas era o quê? Esconder a verdade. Ponto. Chega lá, ele tem, não sei se posso usar esse termo, mas ele tem uma epifania, não sei, algo vem assim, quando eles imputam então a culpa toda, única e exclusivamente numa aeromoça que morreu, com a qual ele mantinha um relacionamento amoroso. Aí a hora que eles falam, bom, como o senhor não disse nada, então a única pessoa que pode ter bebido durante o voo, que pode ter feito, foi a aeromoça, né? Aí então, bom, então ela é que bebeu durante o voo, não foi o senhor, né? Aí ele chega num momento assim, ele fala, olha, eu quero falar. E a partir desse momento ele começa a falar, daí ele conta toda a verdade. Ele fala, não, eu não tive culpa no acidente, porque na verdade eu salvei todo mundo, salvo aqueles que morreram evidentemente. Mas eu sou sim drogado, sou alcoólatra, bebi, estava embriagado quando eu pilotei o avião, eu estava embriagado e estava drogado. Não vou mais mentir. Consequentemente, ele é condenado ali naquela seara, depois ele é condenado judicialmente, vai para a prisão e o filme acaba ele dando uma palestra para vários presos, em que ele diz o seguinte, ele fala, eu nunca estive tão livre quanto eu estou hoje. Aí o preso fala, mas como assim tão livre? Você estava lá solto e agora está preso. Ele ficou, salvo engano, alguns meses preso. Mas como o senhor está livre? Que a verdade me libertou. Isso, e a gente sabe, são preceitos bíblicos aqui do Brasil, né, que a verdade libertará. Exato. E ele fala, eu nunca estive tão tranquilo, tão livre. Hoje eu estou livre da bebida, estou livre das drogas, estou livre da mentira. Porque a minha vida era uma mentira. Então, hoje eu me sinto o mais livre possível, nunca estive tão feliz na minha vida como eu estou hoje. É evidente que é um filme, mas assim, isso tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo, porque ali naquele momento foi o único momento que ele agiu eticamente na vida dele. Então, aquilo trouxe uma sensação de leveza, de liberdade para ele tão grande que mesmo ele estando encarcerado na prisão, ele estava feliz. E ele falou, a partir daqui, quando eu sair daqui, eu vou ser realmente um homem completo. Um cidadão completo, porque eu vou passar a seguir preceitos éticos. Então, o filme tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Tá, aí fica a dica para você que gosta de um bom filme, O Voo, de Denzel Washington. E o nosso programa Fala Direito chega ao final. Já estamos com o nosso tempo estourado, professor?
Gostaria de agradecer sua presença aqui nos nossos estúdios. E hoje nós debatemos sobre ética e acesso à justiça. Fica aí o convite aberto para que o senhor possa retornar ao nosso programa, trazer mais assuntos interessantes para que a gente possa levar um esclarecimento aí ao público que está em casa. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que for necessário, estarei à disposição aqui. O programa é excelente. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Fala Direito. Até o próximo. Tchau.